Eu quero conversar com você sobre um tema absolutamente empolgante que gera esperança no nosso coração. Nós vamos falar sobre a conversão mais importante da história. E isso à luz de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 19. Chame a sua família. Quem sabe, dê tempo para você ligar para algum amigo, porque Deus tem algo muito especial para o nosso coração. Quando se está só, o silêncio é mais profundo, as noites são mais longas, o frio mais intenso e até a própria sombra parece estar mais junta, como se soubesse quando se está só. Quando se está só, um grito é desespero, sussurro é loucura, o estalo mete medo e a mão forte aparece e está sempre nos sonhos, eternos pesadelos quando se está só. Quando se está só, se está porque deseja, pois ele com certeza não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, braço aberto, convida a ir com ele pra não mais estar só. Nós vamos conversar no programa de hoje, então, sobre este assunto que é a conversão de Paulo, a conversão mais importante do mundo. Quem foi este homem? Qual foi o seu berço? Como é que desenrolou-se sua vida? Como aconteceu a sua conversão? Que destino este homem teve após sua conversão? E qual a sua relevância na história do cristianismo? É sobre isso que vamos conversar. A Bíblia diz que Paulo era um judeu que nasceu na capital da Cilícia, na cidade de Tarso, um dos grandes centros culturais do Império Romano do primeiro século. Sabemos que seus pais eram judeus e que ele foi criado no judaísmo, especialmente dentro da ala do farisaísmo. Ele foi circuncidado ao 8º dia, ele era da linhagem de Israel, ele era da tribo de Benjamim, ele era um fariseu. Na verdade, ele era mais do que um fariseu. Ele chega a dizer que, dentre os da sua idade, ele sobrepujou-se aos seus pares, demonstrando-se grande zelo na tradição de seus pais. Ele foi criado em Jerusalém, a capital teológica do mundo, aos pés do grande mestre Gamaliel, neto do rabino Hillel. Revelou-se um homem culto, de personalidade forte. Na verdade, ele estava sendo preparado para se tornar o grande líder do judaísmo naquele primeiro século. Mas com a morte de Cristo e sua ressurreição, este homem vai se levantar como representante do Sinédrio, para ser o braço do Sinédrio, para perseguir de forma implacável e violenta a igreja cristã.
E o retrato que o Novo Testamento faz deste homem é um retrato sombrio, lúgubre, que vai trazer cores muito fortes de tensão e dor para a igreja cristã. Este homem era um perseguidor, era um blasfemo, era um insolente. Ele perseguiu de forma desmesurada a igreja de Deus para devastá-la. Ele entrava nas casas, não respeitando o domicílio doméstico, arrastando homens e mulheres para lançá-los na prisão. Ele assolava a igreja. Na verdade, a fama dele como perseguidor tinha extrapolado os limites de Israel e até mesmo lá na capital da Síria, em Damasco, as pessoas sabiam que ele fazia muitos males ao povo de Deus. E ele não apenas prendia os crentes, não apenas batia nos crentes, não apenas encerrava os crentes em cadeias e prisões, mas ele também exterminava os discípulos de Jesus na cidade de Jerusalém. Saulo é até mesmo retratado na Bíblia como uma fera selvagem, que salta sobre a sua presa para destruí-la e para devorá-la. É desta maneira que a Bíblia diz, em Atos 9, que apanhando cartas de recomendação no Sinédrio, ele vai a Damasco, com o propósito de se encontrar algum discípulo de Jesus, seja homem ou mulher, os levasse presos para Jerusalém. E respirando ameaças e morte, é que ele parte para esta terrível empreitada em sua vida. Paulo foi um homem cruel, avassalador, desumano, nesta empreitada de perseguir a igreja cristã. Para você ter uma ideia, a Bíblia chega a dizer que ele perseguiu o caminho até a morte. A Bíblia chega a dizer que ele entendia que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus. A Bíblia diz que ele encerrou muitos dos santos em prisões e contra esses muitos santos ele dava o seu voto quando os matavam. Ele estava por trás do apedrejamento de Estevão. Ele mesmo chega a confessar isso quando se apedrejou Estevão, a testemunha de Deus. Eu estava lá, guardei as vestes daqueles que o apedrejavam e consentia nisso. A Bíblia diz mais que este homem entrava nas sinagogas e castigava os crentes lá na sinagoga. Ele não respeitava domicílio doméstico e também não respeitava lugares sagrados, forçando os crentes a blasfemarem contra Deus. Diz a Escritura que a fúria de Paulo era tal contra a igreja, que até por cidades estranhas ele perseguia o povo de Deus. Ele era, de fato, uma fera selvagem, um homem cruel, um homem sanguinário, um perseguidor implacável. Mais do que isto, a Bíblia chega a dizer que ele avança contra o povo de Deus como um touro bravo, um touro que precisa ser subjugado, amansado, mas este touro bravo não quer ser amansado, não quer ser subjugado. É por isso que quando ele caminhava para Damasco, com esta fúria assassina, como esta fera selvagem, como este touro bravo, não respeitando limites, não obedecendo qualquer preceito de urbanidade, o próprio Jesus, o domador de touro bravos, o amansador de feras, joga esse touro bravo no chão e grita das alturas: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Este touro bravo está caído, este touro bravo está vencido. Esta fera selvagem está dominada. Este maior e mais implacável perseguidor do cristianismo está vencido ao chão. E agora o maior perseguidor do cristianismo está convertido
ao Senhor Jesus Cristo. É curioso entender que não é Paulo que se converte, é Jesus quem o converte. Ele não se converteu, ele foi convertido. Ele não procurava Jesus, foi Jesus quem o procurou. Na verdade, no momento da conversão dele, ele estava cheio de ódio no coração. Ele estava caçando os crentes para prendê-los e talvez matá-los mais tarde. Mas enquanto Paulo procurava os crentes para prendê-los, Jesus procurava Paulo para salvá-lo. Isso significa que a graça de Deus é soberana. Significa que não há caso perdido para Deus. Significa que não há vida irrecuperável para Jesus. Não há lata de lixo no reino de Deus. Nós nunca podemos perder a esperança da salvação de uma pessoa, porque na verdade se Deus converteu o coração de Saulo de Tarso, transformando-o no apóstolo Paulo, no maior embaixador do cristianismo, não há situação irremediável para Deus, não há vida irrecuperável para Deus, não há pessoas tão aprofundadas no pecado que a graça de Deus não possa ir lá e buscá-la e restaurá-la e salvá-la. A conversão de Paulo pode ser evidenciada de diversas formas. Ele ouviu uma voz, ele viu uma luz, ele escutou uma voz poderosa e ele sai dali agora quebrantado, humilhado. A pergunta dele agora é: quem és tu, Senhor? E Jesus responde para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, porque serás para mim um instrumento para levar o meu nome para longe aos reis, aos gentios. E diz a Bíblia que este homem, outrora tão autoconfiante, tão robusto, tão violento, tão cheio de si, agora precisa ser guiado pela mão, cego, impotente, e levado para a casa de Judas, na rua direita, na cidade de Damasco, onde fica 3 dias jejuando. E você vai perceber sinais da conversão dele, primeiro, porque agora este homem não tem mais atitudes no seu coração contra Jesus, ele está orando. Segundo, Ananias vai impor as mãos sobre ele e ele vai receber o Espírito Santo. Terceiro, esse homem agora vai ser batizado. Quarto, esse homem agora vai começar a testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo, afirmando nas sinagogas de Damasco que aquele Jesus que ele perseguira verdadeiramente é o Filho de Deus. Que coisas maravilhosas! Como Deus abriu os olhos da sua alma, como Deus o tirou das trevas para a luz, como Deus abrandou aquele coração cheio de ódio, como Deus transforma o maior perseguidor no maior embaixador. E agora, de perseguidor, ele se transforma num homem perseguido. Pois o próprio Jesus diz: eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Agora este homem, em vez de ser agente de morte, vai ser embaixador da vida. Agora, em vez de ser arauto do ódio, ele vai ser ministro da reconciliação. Agora, em vez de destruir a igreja, ele vai ser um plantador de igrejas. Agora, em vez de pegar cartas para prender os crentes, ele vai escrever cartas para abençoar os crentes. Agora, em vez de ser motivo de terror e medo para a igreja, ele vai ser um instrumento de consolo para a igreja. Deus opera maravilhas, Deus transforma corações.
Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Deus tira-nos das trevas, da escuridão, das sombras do pecado e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Deus transforma o escravo do pecado em gente livre, em agente da libertação por meio da pregação do Evangelho. Talvez você que está me assistindo agora tenha andado longe de Deus. Talvez você até seja uma pessoa muito religiosa, como Saulo de Tarso era religioso. Talvez você seja uma pessoa zelosa da tradição da sua religião, da tradição de seus pais, dos seus avós. Talvez você tenha fechado seu coração para a verdade de Deus, para o Evangelho de Deus, e sido muito fiel, como Saulo de Tarso era, ao seu sistema religioso. Mas agora mesmo, você pode ter um encontro com Jesus. Não é uma questão de religiosidade, não é uma questão de preceitos e princípios religiosos, é uma pessoa, é o Filho de Deus, é Jesus Cristo, é a nova vida que Ele oferece, Ele liberta, Ele quebra as cadeias, Ele perdoa pecados, Ele abre os olhos, Ele toca o coração, Ele dá uma nova vida. Você pode ter um novo recomeço. Talvez até hoje você tenha escutado de Deus apenas de ouvir falar. Talvez você é até um estudioso, como Paulo era um estudioso. Talvez você seja um religioso, como Paulo era um religioso. Talvez até aqui você tenha muito conhecimento, mas ainda não recebeu o toque regenerador do Espírito Santo. Hoje mesmo, Deus pode fazer um milagre também na sua vida. Hoje mesmo, Deus pode transformar o seu coração, a sua mente, a sua vida, a sua alma e fazer de você uma nova criatura, um ramo da videira verdadeira, habitação do Espírito Santo. Quem sabe hoje mesmo você pode se transformar numa ovelha de Jesus Cristo, num membro da família de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Quem sabe hoje mesmo Deus toca o seu coração e levanta você, não apenas para receber o presente da salvação, mas para que você seja um embaixador dessa salvação para muitas pessoas em muitos lugares do mundo. A conversão de Paulo talvez foi a conversão mais importante do mundo, a conversão mais importante da história. Paulo se transformou num missionário, o maior teólogo, o maior pastor, o maior missionário, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, o homem que plantou igrejas na província da Galácia, na província da Macedônia, na província da Acaia, na província da Ásia Menor, o homem que de Jerusalém ao Ilírico levou o Evangelho de Cristo, levando milhares e milhares de pessoas a Cristo, o homem que revolucionou a realidade do primeiro século. Deus pode fazer hoje, na sua vida também, um grande milagre, dando-lhe um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Hoje, aqui, agora, entregue o seu coração ao Senhor Jesus e experimente dele também esta nova vida que Ele pode oferecer a você agora, de graça, pela fé. Ore comigo neste momento. Ó Deus, eu quero te agradecer pela história de Paulo, porque ela é para nós um luzeiro a brilhar, trazendo esperança para o nosso coração. Esperança e certeza de que não há causa perdida quando colocada aos teus pés. Não há vida irrecuperável, a tua graça é soberana, o teu propósito é vitorioso. E tu és o Deus que chama e o teu chamado é irresistível. Louvado seja o teu nome. Deus opera maravilhas agora na vida daqueles que nos assistem neste momento, para que tenhamos também a bênção de ver outros milagres acontecendo, o milagre da transformação, o milagre da conversão, o milagre de uma nova vida em Cristo Jesus. Muito obrigado a Deus pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.